O apoio de Tintas Barbô e Magnum, desenhado para o prazer. Hoje, direto ao assunto, curto e grosso, Carlos Costa. Quer dizer, curto e grosso, salvo seja, não é nada disso em que estão a pensar. Ninguém estava a pensar. É até o contrário. Malta, já me perguntaram se já tenho a minha nova vagina. Sim, perguntaram-me isto diretamente. E sabes o que mais me surpreendeu durante toda a transição? As pessoas pensam muito mais na minha sexualidade do que eu próprio. Surreal isto, não é? As pessoas realmente não têm noção nenhuma de nada. Então vão fazer perguntas íntimas sobre a zona íntima, como se isso fosse um assunto que o Carlos fala assim a toda a hora nas suas redes sociais. Ganha juízo. Eu já escolhi o cirurgião e a clínica que vai tratar da minha mamoplastia. Eu quero saber se vocês nos comentários conseguem adivinhar. Até já! Beijinho! Isso é para o engagement e para ter procedimentos grátis. Adivinhem quem é o cirurgião. Quem adivinhar vai poder usar o meu código de desconto. Mama do Carlos 10. Dito assim soou mal, mas era só a mãe em si. Bom, depois de ter falado aqui há dias do meu problema de adição a Magnum Fruit Bombom, eu recebi muitas mensagens de solidariedade, perguntar, Joana, já tens a tua nova... Não, de pessoas que se encontram na mesma situação. Olha, eu só não me encontro nessa mesma situação porque ainda não encontrei os ditos morangos cobertos de chocolate branco e chocolate de leite. É porque não me ouviste com atenção. Eu nunca ouço, mas desta vez, pelos vistos, pronto, era interessante. Era a bom única, de ouvir. porque eu disse que encontras, tu e toda a gente, os Magnum Fruit Bombom em cafés e restaurantes que vendam gelados ao lá e também nos quiosques ao lá. É que eu vou imediatamente. Espera só uns 15 minutos para acabarmos bem, isto. pronto. Bom, Carlos Costa tem anunciado aos 7 ventos que está num processo de transição de género e eu quero deixar desde já claro que sou super a favor de cada um fazer o que entender para se sentir bem. Por favor, não me cancelem. Ou então, pensando bem, se é para cancelar, mais tarde ou mais cedo, cancelem-me já hoje, que assim vou de férias já. Eu quase me esqueço, honestamente, que estou em transição, porque a minha vida real não para. Eu estou em desempenho de funções executivas, tenho uma empresa, tenho funcionários, tenho responsabilidades reais, problemas reais, decisões reais para tomar todos os dias. Os negócios não param só porque eu estou em transição. Responsabilidades reais, questões Desempenho reais. de tarefas executivas. Sim, fez-me lembrar a Rita Mendes, se calhar também trabalha na mesma companhia. Não, fui averiguar e trabalha nos negócios da família, o Carlos, supermercados e coisas assim. E eu sei porque é que ele teve que ser, no fundo, empreendedor. É porque ele tentou arranjar assim um emprego mais convencional, mas não correu bem, porque quando ele ia a processos de recrutamento, faziam aquelas perguntas clássicas sobre a visão do futuro. Onde é que se vê daqui a... Exato, Como é e que te ele, imaginas daqui a 5, 10 anos? Ah pá, rico! Está rico! sinceridade acima de tudo. Não, ele estava a Pois. brincar. Ele quer estar rico, sim, mas por ter vencido a Eurovisão e ter se tornado um artista à escala global. Não, estou a brincar. Daqui a 10 anos, olha, espero acima de tudo estar mais calmo e Ok. espero que daqui a 10 anos já tenha tido a oportunidade de representar Portugal na Eurovisão, muito honestamente, que é uma coisa que eu já espero há tanto tempo. E eu gostava muito de voltar ao Festival da RTP da Canção, gostava de ganhar o Festival da RTP da Canção e levar uma música tipo pá, à Eurovisão. Na verdade, Carlos Costa já teve a oportunidade de ir ao Festival da Canção. se Mas bem a te questão lembras. é, ele levou uma música tipo pá! Podemos dizer que sim, levou uma música tipo pá, o que é isto? Dar à tua decadência um pouco de efervescência e ao teu ar angelical um toque marginal, neocolonial. Queres que eu dance, que não me canse? Não lembrava disto. Não, Carlos, eu quero que tu que eu dances dance? e que te canses Um toque para nos marginal poupar esta letra. Reparem, neocolonial. dá à tua decadência um pouco de efervescência e ao teu ar angelical um toque marginal neocolonial. Inês Gonçalves, por favor, interprete o poema. Só para os óculos. Então, setora, trata-se aqui de uma quadra com versos livres, cujo esquema de rima é ABBBB, em que o eu lírico aparece dirigir-se a alguém, sugerindo uma transformação de identidade de angelical para marginal. E quanto ao neocolonial? Isso, em princípio, é porque o sujeito poético estava com pressa para acabar e foi a primeira palavra acabada em al que ocorreu. Ok. Porque Está repara, certo. o ano passado levamos os Napa, este ano levamos estes, não sei o nome dos rapazes. É fofo, é giro, é lindo, chega. Vamos lá mostrar um bocadinho de vanguardismo, vamos lá mostrar que somos inclusivos. Também temos uma vertente de Carlos Costa que não precisa ser eu, pode ser Claro, outro outro cantor Carlos Costa. transexual ou drag ou whatever, ou show off, ou com um conceito de Pussycat Dolls. Mas pá, vamos lá uma coisa diferente, Portugal. Vamos lá uma coisa que diga, é pá, Portugal afinal tem ali um sexy, uma cena, um salero.
Portugal tem um salário. Isso é tudo que nós não queremos que digam, não é? Depois de anos e anos a Pois é. confundirem-nos com Espanha. Foi precisamente para dar a conhecer a nossa cultura portuguesa que nós mandámos os vizinhos. Não são os vizinhos. Os à toa, desculpa, Não. os descendentes. Não, também não. Los Romeros. São os bandidos do canto, Isso, senhora. pronto, mandámos os bandidos do canto para mostrar a nossa Portugalidade. Nós íamos mandar o Carlos Costa para quê? Para mostrar que também temos cá fãs das Pussycat Dolls. Mas olha que ainda há aí muita gente que acha que ele seria o concorrente perfeito. A sério, quem? Olha, ainda no outro dia ouvi uma pessoa elogiar imenso o Carlos Costa, olha. Existe um grande potencial vocal, um extremo controle daquilo que estou a fazer em termos de performance, existe um domínio inacreditável em termos de câmaras, portanto, eu sei exatamente onde é que as câmaras estão e faço como quem está a falar. Portanto, não sei que plano é que estão a fazer, Ok. porque isso só a RG que diz respeito, não é? Claro. Mas sei exatamente qual é que é a câmara que está ligada, sei exatamente para onde me dirigir, como me dirigir e que força transmitir. Portanto, isso é nato, corre-me nas veias. Oh Inês, mas isto é o próprio Carlos Costa a Ó, falar senhora, dele. está bem, mas em princípio tem propriedade para isso, não é? Sim. Porque se há alguém que conhece bem o artista Carlos Costa, é ele. Eu confio na opinião. Sim, é isenta, tens razão, mas ele devia ir ao médico porque se é nato e lhe corre nas veias pode ser perigoso. Tanto talento pode, sei lá, entupir a horta e nós não queremos nada disso. Agora, a sério, eu acho mesmo que devíamos levar o Carlos à Eurovisão porque ele está habituado a ganhar desde pequenino. Eu, à parte de ser cantor, eu era um performer e trazia sempre grandes performances para o palco, que fazia com que em cada festival da canção que eu participasse havia uma grande probabilidade de ganhar. E ganhei muitos deles. Chegou ali a um ponto em que eu queria inscrever-me, queria participar, mas sabia que a competição ia ser muito grande e que eu não iria ser bem-vindo. Isto é muito chato, claro. Imaginem que estão a participar no Festival da Canção da Calheta e vos aparece o Carlos Costa com todo aquele know-how, aquele savoir-faire, aquele salero. salero. É concorrência desleal. É como organizar um torneio de futebol lá no bairro para os amigos e de repente inscreve-se o Messi. Mas pois. atenção que a vida de Carlos Costa não foi fácil, não eram só vitórias. Ele recentemente abriu o coração e falou disso a Júlia Pinheiro. Foi vítima de bullying, não foi? Muitas vezes. E não era necessariamente sobre a minha sexualidade. Por exemplo, o meu pai adorava sopa. E a verdade é que nós fazíamos muita sopa lá em casa. Eu era literalmente massacrado por só comer sopa. Mas isso era conhecido, não era um facto que se sabia. Claro. Mas isso tinha a ver com o Portanto, os quê? vizinhos- Havia dificuldades? Não, o meu pai gostava de sopa e Era o a que minha tinha, mãe eu fazia sopa. Então fazíamos sopa porque a minha mãe gostava de agradar o meu pai. Fazíamos sopa porque Mas, portanto, assim. não Portanto, chamavam-lhe o Sopas. Sopa. Isto restaura alguma da fé que eu tenho vindo a perder na humanidade, sabes? Sobretudo nas pessoas mais novas. Porque sendo o Carlos um rapaz de cabelo comprido, maquilhado, assim vestido de forma mais cêntrica, eu pensei que pudesse haver uns imbecis na escola, porque há sempre uns, que gozassem com ele. Pois é, Mas afinal, alcunhas parvas. Exatamente. Mas afinal, quando lhe chamavam Juliana, era por causa da sopa. E eu prefiro isto. Prefiro viver num mundo destes. Eu acho que é um motivo muito mais válido para Em que alguém gozar com chama alguém. sopa do que outra coisa Exatamente, qualquer, não é? exatamente. podia era evidenciar, como disse agora. E muito bem, eu apanhei aí que isto não tinha necessariamente a ver com a minha sexualidade. Se calhar tinha a ver com outros sinais. Não se vestia como os outros, não havia, se calhar... Não jogava futebol. Pronto, aquelas Sim, coisas todas. completamente. Fiquei surpreendida com a sopa, mas pronto, depois Também nós, Júlia. realmente as crianças, quando é para ser cruéis, são cruéis. Deixou Excelente em si- observação. Excelente observação. Por acaso não achei. Eu gosto muito da Júlia Pinheiro, como se sabe, mas dizer que as crianças são cruéis não é uma excelente observação, é uma constatação banalíssima. Exato. Bem, os colegas provavelmente nem tinham nada contra o Carlos, só que toda a gente sabe que os miúdos odeiam sopa. É só isso. Eu acho que a embirração era mais por aí. Se calhar o pequeno Carlos cheirava a caldo verde. E já se sabe que as crianças são mazinhas umas para as outras. Excelente observação. Obrigada. Vai manter esse nome ou não? Vai ficar Carlos ou vai mudar de nome também? Para quem não teve a oportunidade, acho que cada vez mais vivemos numa era em que, se puderem evitar o excesso de scroll, ótimo, mas em contradição, se quiserem ir às minhas redes sociais, existe lá uma entrevista muito bonita, muito saudável, com a Lorena, que é a neta de uma das minhas melhores amigas, que me batizou de Diana. Por favor, malta, isto é um apelo muito sério, é uma questão de saúde pública. Abandonem as redes sociais, deixem de ver TikToks e Instagrams, que isso faz mal à cabeça. A não ser, claro, o do Carlos Costa. Abram uma exceção para as redes sociais do Carlos Costa. Eu vi e não me arrependo de nada. Não me digas que viste a tal entrevista feita pela Lorena. Vi, pois, toda. E devo dizer que o Carlos não está a contar bem a história, porque não foi propriamente a pequena Lorena a batizá-lo como Diana. Então, Se surgir um nome, ele há de surgir naturalmente. Mas para já, eu ainda me identifico como Carlos. Se bem que tu já me chamas... Mariana. Não. Como é que tu me estavas a chamar? Sim, tu não.
Está bocadinho, Diana. estavas-me a chamar Diana, sim. Mariana. Não, o que é que nós tínhamos combinado há pouco, Não é antes de isso. começarmos a gravar, o que é que o tio Carlos tinha dito à Lorena para dizer? Diana, muito bem. Claro que Carlos quer ser Diana, porque assim os dois nomes juntos parecem a família real britânica, Pois não é? claro, Carlos e Diana. Não é? Tem muito glamour. Há uma coisa que eu acho injusta. O Carlos à Lorena explica tudo com a maior das calmas. E para a Júlia Pinheiro, ele não tem paciência nenhuma. Mas a Júlia também não é nenhuma criança. Ok, mas é uma senhora de idade, também merece respeito e compreensão e Olha, calma. eu acho que ela vai ficar, se calhar, mais indignada contigo por lhe chamares senhora de idade, chamares velha, não é? Do que o Carlos ficou com ela por ela não o chamar de a Carlos. Portanto, é um bocadinho difícil para mim dizer que não ao nome que era o do meu bisavô, o do meu avô, o do meu pai, ou seja, um legado. Se formos à procura do significado do nome Carlos, é másculo, viril. Portanto, é completamente contraditório. Não é contraditório, isso implica, é um ajuste, não é? Poderá deixar de ser um cidadão para ser uma cidadã. Está a questão do pronome, essas coisas Eu todas. tenho muitas amigas que me chamam a Carlos. Isso ainda é mais complicado. Para si, talvez. Para si, talvez. Este para si, talvez, foi dito em tom de Olha. sua careta, caduca, bota de elástico, retrógrada, reacionária, bruxa, besta. Calma, Carlos. Temos que respeitar as dificuldades dos outros. A Júlia... Calma, Carlos. Calma, Carlos. A Júlia tem dificuldade quando os artigos definidos não batem certo com o nome do sujeito ou da sujeita, ou pronto, do sujeito, porque isso os torna automaticamente em artigos menos definidos. É só Até isto. agora tu fizeste alguma operação? Não. Fiz algumas alterações ao rosto, poucas. Portanto, Onde só é que fizeste coisas na cara? no nariz, nas bochechas e no queixo. E os lábios, claro. Tens placas nos olhos? Lentes de contacto. Sim. Eu não esqueci. Sim, as lentes de contacto fazem parte um bocadinho da forma como o meu interior vê o meu exterior. E às vezes uso também só por uma questão de estética, porque dá um bocadinho mais de contraste com a maquiagem. Pois, é mais isso. E não tem mal nenhum. Não valia a pena ter inventado toda aquela justificação sobre a forma como o interior vê o exterior. Em princípio é ao espelho que Pois isso é, acontece. exatamente. Mas eu gosto que a criança pergunta se ele já fez alguma operação e ele, não. E depois, placas nos olhos. eu acho que ela acha que está a ver um desenho animado, não é? E depois ele começa, não, afinal fiz. Eu mexi no queixo, no nariz, nos olhos, nos lábios. Mexeu em tudo ao nível da cabeça. Infelizmente não mexeu lá por dentro e continua com certeza a ter ideias peregrinas, como aquela que ele teve há uns anos, não sei se te lembras, é provável que não, Inês, de ir à máquina sei. da verdade provar que não se prostituía. O Juro, quê? aconteceu. De alguma forma isso foi potenciado por si, porque depois vai a um outro programa, não é? A ferir a sua verdade. E ficou ainda mais exposto. Eu acho que é grave estar a dizer que isso foi potenciado por mim. Vou-lhe dizer desde já. Eu estava fechado dentro de um reality show quando... Pois é, Pronto, gostava. é preciso enquadrar as coisas como Não, deve faz ser muito quando bem, se diga. toca num assunto destes. Exatamente. E desta gravidade. Eu tinha está com 21 medo. anos na altura, não tinha 34 anos, nem a capacidade de responder que tenho hoje em dia, nem que você tem hoje. O clima está tenso entre Está um a bocadinho, Carlos e o você. Júlia Pinheiro está só a dizer que foi má ideia o Carlos ter-se submetido à máquina da verdade e a realidade deu-lhe razão, porque correu assim. E à pergunta: alguma vez se prostituiu? O Carlos respondeu não. A máquina da verdade diz que é mentira. Lamentablemente, Carlos no ha podido desmentir en base a este gráfico. Lamentablemente, Carlos, nos quedamos a probar que te prostituías en la Quantas calle, perguntas? mas no te preocupes, porque esto es todo inventado por mí, que soy el dono de la máquina da verdade. Eu não sou maluco, não ia estar aqui a mentir para seres despido em público. Não, Carlos, tu ias estar aí a mentir precisamente para esconder que andas despido em público. Mais uma vez, nada contra. Tirando no inverno, porque pode ser mau, é perigoso para a constipação. Mas esta frase que ele diz é tramada, porque o eu não sou maluco é o que dizem 9 em cada 10 malucos, não é? São logo enfiados numa camisa de forças. É o seguinte, pelos vistos, acho que sem dúvida alguma à tarde a sua tem que rever a máquina da verdade. Ponto número 1. Precisa de óleo. Isto é real. E pronto, só um maluco é que se predispõe a ir à máquina da verdade para ir mentir. Isto não tem lógica nenhuma. Como é evidente, Carlos Costa reclama da falta de manutenção da Cá máquina está. da verdade. Cá está, o motor da máquina precisa de ir à revisão, precisa de óleo para carburar como deve ser. Ainda assim, esta experiência traumática não afastou o Carlos das máquinas, pelo contrário, porque ele recorre muito a uma. Cada vez mais vou recorrendo aqui à inteligência artificial de uma forma, penso eu, que o mais inteligente possível para contar histórias passadas minhas, que já
vêm com a minha identidade como se estivesse completa. Por exemplo, a IA já por ela própria assume que eu tenho peito. Por muito que eu lhe peça, por muito que eu diga, eu não tenho peito, podes por favor criar esta minha imagem sem peito? Ele cria sempre com peito. Portanto, não há forma de contornar isso. Digo-vos, vale a pena ver depois em vídeo, se pudermos, pomos aqui depois ao lado a forma inteligente como o Carlos tem andado a usar a inteligência artificial, quero muito que vejam. No fundo, o ChatGPT vê o futuro, é isto, não é? Conseguiria facilmente responder àquela pergunta que o Carlos deixou no início. Adivinhem em que clínica é que eu vou fazer a minha mamoplastia? Exato. O ChatGPT não só sabe em que clínica vai ser, com que médico, como já viu como é que vai ficar. E para que tenhas noção, eu para conseguir desbloquear o processo de transição, eu tive que fazer-me de maluco e ligar para uma linha de ideação suicida para conseguir ter consultas. E vieram logo buscar-me, de INEM, e eu disse, estou ótimo. Eu só fiz isto mesmo para acelerar o processo das consultas. Não foi preciso grande esforço, de certeza, para o Carlos fazer passar por maluco, porque a equipa do INEM chegou lá e os paramédicos disseram, olha, o maluco que foi mentir à máquina da verdade, lembro-me bem. Muito gira esta estratégia do Carlos para contornar a demora no SNS, que é de facto grave, mas imagina tu, Inês, que estava alguém a precisar daquela ambulância ao mesmo tempo, não é? É chato. RIP. Mas pronto, são detalhes. Vamos a questões realmente importantes para terminar. A voz de Carlos vai mudar ou vamos poder continuar a ouvi-lo cantar um toque marginal neocolonial da mesma maneira? A questão que importa. Existe muito a ideia de que a voz muda. O processo hormonal não faz alterações vocais. O que acontece é que, por exemplo, eu quando estou a falar com uma pessoa da Madeira, automaticamente eu falo madeirense. Por exemplo, eu adoro brasileiros. E quando eu por mim estou a falar com eles em brasileiro ou falo inglês, portanto é automático. A voz acho que é exatamente a mesma coisa. Ok. Quando tu tens um determinado tipo de estética, tu inconscientemente começas a feminizar. Ups, não interessa. Então, mas se quando está com madeirenses fala madeirense e com brasileiros brasileiro ou inglês, quando eles dizem que vem de Londrina, no Paraná, e o Carlos fica baralhado, seguindo essa lógica, o que faria com que Carlos tivesse uma voz mais mais de mulher era conviver com muitas mulheres. O teu subconsciente começa a falar cada vez mais fino, cada vez mais delicado. Olá, como é que está? Tudo bem? Sim, olá. Só agora que eu percebi, a falar desta maneira. Olá, como está? Carlos vai fazer a transição para instrutora de yoga. Com o apoio de Magno e Tintas, Barbô, sinto-me em casa.